Fala, meu povo, tudo bem? Mais um programa do que vai acontecer em 2022, futurologia, chute e ciência, ao mesmo tempo, num só programa. E hoje eu vou receber, para falar de shoppings, dois camaradas meus, Arthur Vieira e professor José Carlos. Cadê vocês, meus amigos? Tudo na paz? Bem, Cabral. Boa noite. Boa noite. Boa noite, como vai, Cabral? Tudo bem? Tranquilo, graças a Deus. Na paz. Então vamos lá. O foco com vocês dois é conversar sobre shopping. Uma pergunta mais da básica antes da gente pensar em 2022, que sempre me perguntam e provavelmente já perguntaram para vocês. No mundo de shopping, como escolher fundo imobiliário e como escolher ações? Uau! Vamos lá, Arthur. Bom, vou começar aqui pelo lado dos fundos imobiliários, né? Eu acho que essa escolha, ela não muda se for um fundo de shopping, de escritório, entendeu? De galpão. Preferencialmente fundos de grande porte, bem diversificados no seu portfólio. A gente já tem hoje 4, 5 fundos que tem vários shoppings espalhados pelo Brasil inteiro e bem geridos, evidente, né? Mas tamanho do fundo e diversificação entre ativos, isso vai ser super importante sempre. E aí, na hora de comprar, evitar pagar caro, certo? Um bom fundo, se eu comprar caro, ele continua sendo um bom fundo, mas passa a ser um negócio ruim, né? E no momento que a gente está gravando isso aqui, as cotas de fundos imobiliários, em geral, elas estão baixo, não caro, né? Então, esse filtro importante que é evitar pagar caro, a gente está numa fase interessante de quem tiver interesse em investir, porque os preços estão baixos. E a forma de escolher fundos grandes, bem diversificados e bem geridos. Professor. Eu concordo com o Arthur integralmente. Eu acho que é um bom momento para compra. Importante a gente ter em mente que como é que o shopping faz dinheiro, né? E o shopping faz dinheiro através da locação do seu espaço. E um outro detalhe interessante para a gente perceber é que existe uma certa garantia nesse ativo. E qual é a garantia? Se a gente pensar na composição única e exclusivamente da parte da locação, que a locação é a remuneração do capital investido no empreendimento shopping. Os outros valores que estão associados a isso é o condomínio, que é a despesa, e o fundo, que é o promocional. Então, a remuneração propriamente é o quê? É o aluguel. E o aluguel está dividido em duas partes. Uma parte é o aluguel que a gente chama de aluguel percentual, né, que inclusive a gente reproduziu integralmente o modelo americano, que é o average rent, e tem a parte fixa, que é a base rent, que a gente chama aqui de aluguel fixo. Então, normalmente, um aluguel é composto dessas duas partes. Então, vou dar um exemplo para ficar claro. Digamos que eu vou alocar um espaço no shopping e eu faço um acordo onde eu vou pagar 3% da minha receita e vou ter um aluguel mínimo de R$3.000, certo? Então, o que acontece? 3% da minha receita, eu teria que fazer uma conta para ver quanto seria a minha receita para eu tirar 3% e dar R$3.000. Então, é fácil eu perceber que a minha receita seria R$100.000. Então, se eu tiver uma receita de R$100.000, eu estou empatando. Tanto faz pagar o aluguel mínimo, tanto faz pagar o aluguel percentual, porque a minha receita é 3% da receita e é igual ao meu aluguel mínimo. Quando é que o shopping passa a ganhar em cima do empreendimento varejo? Quando o varejo tem uma receita maior do que 100 mil. E o que acontece quando a loja fatura 80 mil? Ele vai pagar os mesmos 3 mil. Então, essa sempre foi a lógica que permeou a operação de shopping. O que aconteceu no ano passado? Os shoppings tiveram que abrir mão disso, porque as lojas ficaram de 30 a 85 dias fechadas e tiveram muita dificuldade em honrar o mínimo, porque elas não tinham operação, não tinham movimento.
Então, o que aconteceu? Tiveram que se flexibilizar um pouco esses valores para você poder viabilizar a continuidade de muitas operações e, mesmo assim, 10% das lojas fecharam. Se bem que hoje uma boa parte recuperou, né? Você já tem aí mais ou menos metade disso voltando à operação. Mas essa lógica, de certa maneira, garantiu, né, aquilo que o Arthur estava colocando, de uma rentabilidade mínima aí, de um ativo muito bem adquirido. Se tirar a dúvida com vocês, agora pensando 22, tá? Dando que é o objetivo principal desse programa, olhar para frente. O que está acontecendo? Você vai em alguns shoppings, e eu, por ter família, acabo frequentando bastante shopping, quer dizer, filho com 9 anos de idade, que quer ir para shopping, etc., você vê praça de alimentação completamente impossível, às vezes, de achar mesa. Lotado. Mas você não vê a loja tão cheia. Então, receita do shopping está voltando somente por alimentação, está voltando no geral. O que eu posso pensar desse setor para ano que vem, se ainda vai ficar muito tempo só alimentação, a economia não está ajudando, o pessoal está com medo de investir? O que pensar sobre isso, por favor? Quer começar, professor? Pode falar, Arthur, por favor, meu amigo. Vai, Arthur, a partir da outra dia. Eu vou começar aqui. Cabral, shopping, diferente de um escritório, de um galpão, shopping não tem muito padrão, certo? Tem shopping que é para classe A, para classe B, para classe C, não tem padrão. Shopping bom é aquele que está cheio de gente comprando. E aí você está dizendo que tem reparado mais as pessoas frequentando do que comprando. O que aconteceu na pandemia, assim, logo em seguida, na recuperação da pandemia? Se falava em como ia ser a recuperação, era em V, era em W, era em X. Bom, a recuperação, muita gente falou que foi em K. De que significa isso? Para uma boa parte das pessoas, o efeito foi devastador, perderam emprego, fecharam suas empresas e tal, mas para uma parte, né, para uma outra parte, o efeito foi fenomenal. Ganharam dinheiro como nunca. Então, quais shoppings já saíram na frente na recuperação? Os shoppings classe A, os shoppings para alta renda. Esses aí estão bem melhores posicionados e recuperando bastante. As pessoas estão indo lá comprar, não só frequentar a praça de alimentação. E um outro setor que não é um setor resumindo, classe A, eu sou pobre, mas talvez até pela dificuldade da outra parcela aí desse consumidor, que está indo muito bem, é o outlet, que é aquele que fica na estrada a uns 30, 40 quilômetros da capital do estado e tal. Esse segmento também está indo muito bem. Então, como assim, não dá para a gente falar, olha, o shopping em geral, os shoppings estão assim, todos só a praça de alimentação lotada. Não, tem alguns segmentos aí que se recuperaram já vinham se recuperando antes e estão melhor posicionados nessa tendência para 2022 do que outros. Né? Ok. Zeca, por favor. Complementando o que o Arthur colocou, eu diria o seguinte, que ali o Arthur levantou uma questão que eu acho que é interessante, que são os tipos de shopping, a tipologia, né? Você tem shoppings muito diferentes, tanto do ponto de vista de segmento de mercado, como a sua própria estrutura, né? Ele mencionou um importantíssimo, que é o outlet. Inclusive, o outlet é um tipo de operação de shopping que a gente agora está fazendo muito bem aqui, né? Você pega as estradas e você tem visto alguns que estão assim performando muito bem, tipo Catarina, tipo Premium, e você percebe algumas operações que estão performando bem. E elas já têm, né, aí colocando mais um conceito importante de varejo, elas já têm uma área de influência bem segmentada e pega uma região bastante ampla. Inclusive, até vou fazer um comentário aqui, sabe que sempre que eu visito um shopping desses, eu gosto de ficar andando pelo estacionamento para ver as placas dos carros da onde são. E eu senti muito essa mudança de placas novas, porque ela não tem mais a cidade, então ela não permite mais que a gente possa fazer uma aferição do alcance daquele shopping pelas placas dos carros que estão no estacionamento. Isso é ruim.
era melhor como era antes, porque daí você sabia, falou, puxa, esse cara andou 100 quilômetros para chegar até aqui, então você sentia a abrangência do shopping. Essas placas novas tiraram uma informação muito importante do segmento varejista, e todo gestor de shopping fazia isso, ele ia lá e acompanhava o alcance daquele shopping baseado nos carros, né, que frequentam o próprio shopping. Então você perde muito isso. Um outro aspecto que o Arthur mencionou, que eu acho que é importante, é que essa segmentação, vamos dizer assim, a recuperação está acontecendo onde a renda é mais alta. Então, onde você tem um segmento que está sofrendo mais os efeitos de uma inflação elevada, evidentemente a recuperação está sendo um pouco mais lenta. E um outro aspecto importante, que é importante a gente não se esquecer, o shopping hoje não é apenas um local de compra, ele é muito mais do que isso. Ele é o local de compra, a gente vê as pessoas andando com sacolas, sim, vê, mas também é um local de lazer, é um local de encontro, é um omnichannel hoje. Hoje as pessoas compram online e vão retirar na loja, as pessoas compram online e devolvem na loja. Então tem uma série de outras opções, de outras alternativas que estão fazendo com que o shopping também aumente uma coisa que é fundamental para ele, que é o tráfego. Ou seja, vários fatores estão fazendo com que o tráfego do shopping aumente, que é fundamental. Fechado. Em função disso, eu vou fazer uma outra pergunta. Você vê muito shopping, é mais fácil dar exemplo de São Paulo devido ao local onde eu moro. Que tipo Vila Olímpia, Shopping Santa Cruz, que são shoppings tradicionalmente no mundo de escritório. Então é o shopping que você vê de segunda a sexta, ele tem público, sábado e domingo você vai lá, deita no chão, ninguém te pisa. Porque é um público tradicional de segunda a sexta. E isso provavelmente deve ter vários exemplos do Brasil afora. No mundo que o home office está ficando um pouco mais forte, podemos dizer que não vai ser 100% home office como a gente pensava em março do ano passado. Mas não vai ser 100% normalidade como era em fevereiro do ano passado. Isso é fato. A minha esposa já está escalada de terça a quinta. Ela sabe que segunda e sexta ela não vai no escritório. E isso está acontecendo em vários escritórios. Como o setor... Ela foi eleita deputada federal, Cabral? É questão de hierarquia, né? Ela mesmo fala. Como eu sou chefe da equipe, segunda e sexta eu estou em casa. O famoso tempo é posto. Então, o que acontece? Como esses shoppings estão se reinventando para a frequência menor de segunda a sexta, não por culpa deles, por uma adaptação da economia, não vamos dizer que vai ser 100% de escritório, que provavelmente não vai ser. Eu e Arthur damos aula em alguns locais em comum. Já tem gente que diz, não volta online, presencial nunca mais curso A, B e C. Esquece, é online o resto da vida. Não vou nem meter modelo híbrido. E isso acontece. Você vai no Vila Olímpia final de semana, é terra de ninguém, maluco. Você vai no Santa Cruz final de semana, é bem vazio. Então, como esses shoppings estão Brasil afora se reinventando, onde eles dependiam muito do escritório para ter a sobrevivência. Então, resumindo, o ticket do shopping era de segunda a sexta. Sábado e domingo era um complemento e o grosso estava durante a semana. Por favor, Zeca, agora deixa eu direcionar para facilitar. Você quer que eu comece? Isso, para facilitar, deixa eu direcionar agora. Tá bom. Eu acho que tem duas questões. Você mencionou um aspecto que é importante. Você tem shoppings cuja localização faz com que ele tenha uma vocação mais semanal. Ou seja, ele atrai muito público para a praça de alimentação, ele atrai muito público para alguns serviços mais rápidos, porque é o tempo que a pessoa tem. Agora, se você observar, esses shoppings à noite, por exemplo, eles têm uma movimentação igual a qualquer outro shopping. Vai caber ao administrador do shopping gerar um mix, principalmente nos itens de atratividade, como cinemas, como uma boa praça de alimentação e uma divulgação, ou seja, uma ação promocional que faça com que esse público continue frequentando o shopping.
Aliás, tem uma coisa muito interessante. Há uns anos atrás, eu fiz um trabalho, uma pesquisa na praça de alimentação do Eldorado, exatamente com esse foco. E a gente pegava as pessoas na praça de alimentação para saber de onde elas vinham. Ali tinha um banco grande que ficava muito perto, né? Então uma boa parte desse público o Unibanco do lado ali, né? Era o Unibanco do lado, exatamente. E saber quantas daquelas pessoas voltavam ali para o shopping. Mas o Shopping Eldorado, como a gente até já conversou, ele tem uma área de influência bastante grande. Claro que aqueles prédios comerciais e de negócios ali pegam, absorvem uma boa parte do seu público. Mas ele também acaba gerando uma atratividade para essas pessoas retornarem para o shopping no final de semana com a família, etc. Claro que a hora que você tem uma retração deste mercado, dos offices lá na região, isso foi sentido, certo? Agora, veja, o mesmo que está acontecendo com as aulas, e você até mencionou, os híbridos também vieram para ficar. Eu tenho dado aulas hoje em algumas instituições no modelo híbrido. Tenho alunos em sala de aula e alunos online. Eu tenho a impressão que esse processo ainda vai levar um tempo para se acomodar. Ainda vamos ter uma resistência do online, porque o online tem algumas vantagens, algumas conveniências para todo mundo, para a escola, para o aluno e para o professor, mas o presencial também tem, para todos eles. Então, nós vamos ainda ter que assistir como isso vai se acomodar. E é óbvio, pessoal, que tem uma coisa que está permeando tudo isso. É a pandemia, é o vírus. Veja que essa variante nova, está todo mundo na expectativa. Você veja que várias cidades já suspenderam festividades, o mundo em muitos lugares você já teve mudança nos comportamentos, na própria controle de entrada e saída. Então, a gente ainda está um pouco, pelo menos na minha visão, a gente ainda está um pouco à mercê do que pode acontecer, o que é uma situação tenebrosa, olhando agora do ponto de vista dos negócios em geral e do shopping em particular. Arthur? Cabral, vou complementar da seguinte maneira. Evidente que, como em qualquer outra área, existem atividades mais especulativas, certo? Investimentos mais especulativos do que outros. O professor pontuou muito bem que shopping é mix. Se o meu shopping está posicionado numa área em que a maioria das pessoas trabalha e não mora, o administrador tem que encontrar um mix que atenda mais esse público. Mas, em geral, o público residencial é muito importante para o shopping. Tá? Veja, a Avenida Paulista, ela tem 2 shoppings de grande porte, mais 2 shoppings de menor porte, e se descer um pouquinho para Oscar Freire, acabaram de inaugurar um shopping de pequeno porte. Só que não é muito? Não é, porque a Avenida Paulista ela é comercial e residencial, um quarteirão para baixo de cada lado da Paulista é super adensado de residencial. Então, em geral, um shopping num bairro em que ainda é predominantemente comercial é um shopping especulativo. O que o construtor está esperando ali, talvez é que o próprio shopping ajude a crescer o interesse das pessoas em irem morar naquele bairro, tá? Mas só o público comercial dificilmente segura a receita satisfatoriamente de um shopping. Vocês sabem o que os shoppings estão se reinventando? Eles estão fazendo algo do tipo, sei lá, clínica médica Y, eles estão... Desde 1960 eles estão se reinventando, Cabral. Não, mas atualmente. Desde 1960 eles se reinventam. O comportamento muda e os shoppings estão aí bombando de gente desde então, né? Você sabe o que está gerando um tráfego bem interessante em shopping? Não, você quer ver uma coisa que está gerando um tráfego, inclusive segmentado, selecionado? Academias. Os shoppings estão designando áreas muito grandes para academias e isso está gerando um tráfego muito interessante no shopping. Inclusive, algumas academias de primeira linha estão indo para shoppings de primeira linha
com mensalidades altíssimas e estão tendo muito sucesso. Então, veja, mais uma vez a gente mencionando, quer dizer, a criatividade do gestor e as alternativas que você tem hoje. Com toda essa questão que a gente está tendo hoje, da preocupação com saúde, com isso, você colocar uma academia dentro do shopping e aí você atrelar isso a algumas lojas, compondo um mix que tenha a ver com esse público, aí a conta fecha. É uma coisa que eu tenho percebido do Rio, não em São Paulo, ainda não vi, são centros médicos gigantescos dentro de shopping. O Barra Shopping tem um centro médico que eu nunca vi nada igual, parece um hospital de tão grande que é o negócio. É muito grande. Eu não sei se alguém em São Paulo está fazendo algo parecido. Outros exemplos, Cabral, serviços. Shoppings fazem de tudo para atrair um poupa-tempo, nem que seja alguns dos serviços ali. A Polícia Federal no Shopping West Plaza quer tirar passaporte, você estaciona no shopping, vai dentro do ar-condicionado. Né? Tirar o passaporte é aquela burocracia de sempre, só que você está sentado esperando no corredor de um shopping com ar-condicionado. Né? E, evidentemente, as lojas satélites, né? Um shopping ele é feito de lojas âncora e lojas satélites. Esse caso do Shopping West Plaza, a Polícia Federal é uma loja âncora, que é aquela que te faz sair de casa e ir até o shopping. Eu moro longe do West Plaza, mas para tirar passaporte eu vou até lá. Então ela ancora o shopping. E uma vez lá, eu vou tomar um café, vou aproveitar para comprar alguma coisa que está faltando em casa e tal, vou gastar nas lojas satélites, né? Então esse tipo de serviço mais burocrático também tem ido para dentro de shopping center. O lazer cada vez mais amplo, não só o cinema, além daquelas coisas pontuais que duram pouco tempo, tipo uma patinação no gelo, coisa assim. E escolas, muitos shoppings, não exatamente em São Paulo, embora também tenha, mas muitos shoppings estão colocando em anexo prédios para faculdades. Outra coisa que tem crescido é integrar o shopping, aí geralmente mais popular, a uma estação de trem, uma estação de metrô, tem saída já para dentro do shopping. Então, como eu brinquei, eles se reinventam desde 1960, né? Agora, o desafio atual é o desafio da compra online, mas não é o primeiro desafio da existência do shopping. É um setor muito profissionalizado, sabe? Com gente muito séria. A professora estuda varejo e shoppings há quantos anos já? Na FEA e na FIA, professor? Muitos anos. Mas veja, o Arthur mencionou... O Arthur mencionou um outro conceito importante que é bom a gente passar para os ouvintes, que é a questão da loja âncora e da loja satélite, né? Então ele mencionou esses dois conceitos, e são conceitos que estão muito claros na mente de todo gestor de shopping, todo administrador e todo empreendedor de shopping, né? E ele usou o termo correto, quer dizer, a loja âncora faz o quê? Ela ancora o empreendimento, ou seja, é aquele local onde eu penso, poxa, preciso fazer tal coisa, é lá que eu vou. E veja que as lojas satélite, elas estão gravitando em torno das âncoras. E você tem vários tipos de âncora. As âncoras no passado geralmente eram lojas de departamento, eram lojas grandes. Hoje você pode ancorar um shopping em outros tipos de atividade. Então você pode ter, inclusive você não tem uma única, você tem várias âncoras que podem fazer com que você tenha um auxílio muito grande na geração de tráfego no shopping, né? Então as lojas satélites, elas se beneficiam daquilo que a âncora faz para o shopping. Por conta disso, a âncora geralmente tem um valor de metro quadrado menor do que o valor das lojas satélite. Até porque as lojas satélites são menores e as âncoras geralmente ocupam um espaço maior. O poder de negociação, obviamente, também é diferente. Por falar em poder de negociação, IGPM. Estamos falando de IGPM algo próximo de 18%, 20% dos últimos 12 meses. Nós temos alguns shoppings, como vocês falaram, classe A, que já praticamente voltou ao mundo normal, e temos shoppings que ainda não voltaram ao mundo normal, falando de vendas.
Conversando com os lojistas, com o setor de shopping, o que vocês estão vendo como 2022? Alguns vão conseguir repassar todo o IGPM, como o caso de classe A, vai apertar o lojista, ó, tem gente querendo tua loja, ou você me paga 20% a mais ou tá fora, e para a classe que ocupa a classe B e C, que está com dificuldade não, tá meio misturado, depende da loja, depende do shopping. Como está o repasse para o lojista dessa inflação? O IGPM descolou demais, não vou dizer da realidade, porque o IGPM é uma média e está ali representando o que aconteceu com aquela cesta de produtos, serviço ao consumidor, ao produtor e o preço da construção civil. Mas ele se distanciou demais da realidade da maioria das pessoas, certo? E o que está acontecendo agora com o IGPM tinha acontecido antes de uma forma muito maior com o fechamento dos shoppings. O professor citou no começo da fala dele que o custo do lojista lá é o condomínio e o fundo de promoção. Tem uma conta que se faz que é da taxa de esforço. Qual que é a taxa de esforço do lojista? Eu não posso deixar nem muito fácil para ele ser lojista no meu shopping e nem matar o negócio dele cobrando demais. Então o gestor ele vai calibrando isso. No início da pandemia, com fechamentos, com toda aquela dificuldade, foram zerando esse fundo de promoção. Você não precisava fazer anúncio de shopping porque ele estava fechado. Foram diminuindo ao máximo os custos de condomínio, sempre encontrando maneiras de evitar o pior, que é a inadimplência e a vacância. Então a mesma coisa com o IGPM, assim, não só no mercado de shoppings, os donos de imóveis têm negociado na medida do possível, ou de uma forma pontual, vamos trocar pelo IPCA só este ano, e geralmente em troca de uma contrapartida. Então isso vira multa caso você saia antes do final do contrato, você tem que me pagar de multa também a diferença do IGPM que eu deixei de cobrar, ou quando é o caso, alonga o contrato de locação. Então depende, lógico, muito do quão demandado está um shopping ou não, né? O quanto o locador tem poder em relação ao locatário, e isso oscila ao longo do tempo. Mas repassar totalmente o IGPM, eu vou ousar aqui dizer que nenhum segmento do mercado imobiliário está conseguindo repassar totalmente. Ok. Eu complementaria, eu acho que o Arthur está correto. A experiência que a gente tem tido, não só nas locações de lojas, de shopping, mas também nas locações residenciais, tem acontecido muito isso. Poder de negociação das partes. O importante é a gente ter em mente que é sempre um processo onde você tem que avaliar algumas coisas. Ou seja, se eu vou aplicar um índice de aumento que vai criar uma dificuldade muito grande para o meu inquilino, seja ele um lojista, seja ele uma família, eu tenho que pensar que esta pessoa vai arrumar alguma alternativa para resolver esse problema. E se este meu imóvel ficar vazio, o meu custo de oportunidade vai ser muito alto, porque eu não reponho depois uma pessoa com facilidade nos imóveis. E hoje a gente está tendo um pouco de dificuldade no residencial, pelo menos. No caso dos shoppings, isso está sendo um pouco mais fácil, porque só no ano passado fecharam mais de 10% das lojas de shopping. A gente perdeu uma quantidade muito grande, 12 mil lojas fecharam no ano passado. E este ano reabriram 7 mil. Então você ainda tem um gap aí de lojas para serem reabertas. Então talvez o shopping ainda tenha que se preocupar um pouco com esta vacância que ainda está um pouco alta. Então talvez isso faça com que exista a necessidade de você ser um pouco mais flexível na negociação, para que você não perca os lojistas que ainda estão em operação. Fechado. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. O setor de fundo imobiliário teve um ano melhor, até uns 2, 3 meses atrás. Você pegar lá o IFIX, ele estava numa situação bem mais confortável e caiu aproximadamente de 1 mês e meio a 2 meses para cá. Ele caiu e recuperou nesses últimos... só para vocês saberem, hoje é dia 6 de dezembro, o dia que está sendo gravado esse programa. Então hoje, sexta, foi meio assim, 2 grandes pancadas no setor. O quanto a inflação, a recessão
está enfrentando isso? Política tem a ver? Ou é literalmente ambiente de conta mesmo? Ah, a NTNB subiu demais, eu prefiro a NTNB do que pegar fundo imobiliário. Como o investidor pode ficar nessa dilema da cabeça dele? Vou para a NTNB, pego o fundo de papel, pego o fundo de shopping, a economia pode não se recuperar. Eu acho que esse pode ser um dos causadores dessa derrocada aí do IFIX nesses últimos 40 dias, vai. Por favor. Sim, olha, a meu ver, tem uma ligação eu vou fazer forte. Tá bom. Vamos lá, Zé. Claro, Vamos lá, favor. por favor. Não, se me permitir, eu vou tentar dar a minha percepção disso, né? No começo deste ano, a despeito de tudo que aconteceu no ano passado, o índice, o Ibovespa estava em 130 e bateu 132 mil esse ano. Com tudo que aconteceu, a bolsa estava bombando e as pessoas colocando dinheiro na bolsa. Os gerentes de banco estimulando as pessoas a fazer investimento na bolsa de valores. De repente, com o recrudescimento que aconteceu na pandemia, no mês de março, abril, a bolsa derreteu. E, ao mesmo tempo, o que aconteceu? O governo começou a tentar conter a inflação, aumentando a Selic. Portanto, o perfil dos investimentos mudaram completamente. Hoje, as pessoas estão voltando para o Tesouro Direto, como você mencionou, as pessoas estão olhando renda fixa, porque ninguém mais estava olhando para isso. As pessoas estavam tendo um rendimento absurdamente alto, porque a gente aqui ainda tem aquele hábito de olhar muito o ganho do papel e não a rentabilidade expressa nos dividendos que aquele papel paga para você. Então poucas pessoas têm assim a paciência ou tentam formar uma carteira para ela gerar um ganho no longo prazo. Eu não estou muito preocupado se o papel valorizou, estou preocupado com quanto ele está me rendendo. Então, eu tenho notado, inclusive, alguns papéis que eu tenho, que embora o papel tenha perdido muito valor por causa das oscilações da Bolsa, ele tem pago o dividendo regular, porque é do setor bancário. O setor bancário, apesar de tudo, continua lucrativo. Então, o papel está pagando os dividendos. Então, quando você coloca isso na ponta do lápis, você percebe que a perda de valor, primeiro que você não realizou, você só vai realizar a perda se você vender o papel. Se o papel valia 10 e hoje vale 5 e você não fez nada com ele, você não perdeu nada. Agora, se você vender por 5, você realizou uma perda aí enorme. Agora, se você mantém o papel com 5 e esse papel está te pagando regularmente, trimestralmente, algum dividendo, poxa, ele está te rendendo alguma coisa. Então, olhar todas as suas alternativas da cesta de investimento com esta visão, eu acho que é extremamente importante. Os fundos imobiliários estão inseridos exatamente dentro desse contexto. Eu acho que uma boa parte do que nós estamos discutindo aqui se insere nisso, porque os shopping centers são uma das grandes possibilidades de investimento para ganhos no longo prazo. Eles tendem a crescer agora. Não sei se o Arthur concorda comigo. Sim, o movimento de queda que a gente teve mais recentemente, a meu ver, está bastante atrelado com a alta da taxa de juros, principalmente o juro futuro. E a pergunta que você fez, assim, Cabral, como que faz para sair desse dilema? No mercado financeiro é tão fácil, né? Você pega o seu dinheiro, divide ele em quantas caixinhas você bem quiser. Dá para investir com pouco dinheiro em fundo imobiliário, com pouco dinheiro no Tesouro Direto. Não tem necessidade de eu escolher agora vou investir só nisso ou só naquilo. Aliás, isso geralmente acaba levando a um grande erro, né? Que é ficar pulando de uma classe de ativo para outra, ao invés de diversificar, planejar e executar um planejamento de investimentos. Então, tem boas oportunidades, sem dúvida, na renda fixa, mas também tem ótimas oportunidades no mercado de fundos imobiliários. O setor de shopping, propriamente dito, ele vem aumentando a distribuição de rendimento nos últimos meses, justamente porque os shoppings estão começando a recuperar a sua atividade. Antes da pandemia, era uma grande aposta esse setor, né? Porque o desemprego vinha diminuindo, a economia vinha melhorando e todo mundo acreditava na melhora dos shopping centers. Só que naquela época, antes da pandemia, os preços estavam caros. Eu comecei essa conversa falando, olha, uma das coisas mais importantes para escolher um fundo para investir é evitar pagar caro, por melhor que seja o fundo. E agora os fundos não estão caros, pelo contrário, eles estão baratos.
Então é um momento que ninguém deveria virar as costas para o mercado de fundo imobiliário. Você não precisa canalizar o seu dinheiro todo para esse segmento, mas manter suas compras, os seus aportes, reinvestir os seus rendimentos, porque agora a gente tem uma situação parecida com a que era pré-pandemia, desemprego alto, mas diminuindo, a situação, o juro está subindo para conter uma inflação, mas a economia em si está melhor do que a gente via há um ano e meio atrás. A perspectiva é de melhora e os preços estão baratos. Então é um momento melhor de entrada agora do que era em 2019, com os mesmos fundamentos, só que com um preço mais baixo, né? É isso, assim, manter a diversificação, mas sem virar as costas para o mercado de fundos imobiliários. O quanto a possibilidade de o que o Arthur recessão ano que vem... uma diluição do risco através da diversificação, né, Arthur? Exatamente. Sim. Aí eu faço uma pergunta: o quanto a possibilidade de uma recessão ano que vem, em ano de eleição, pode atrapalhar indústrias de shopping? Ou eles já estão calejados? Vamos lá, Zé. Não, olha, a indústria de shopping necessariamente, eu acho que não, porque você precisa ver que no ano eleitoral os gastos aumentam. Tem uma série de setores, uma série de atividades que vão ser incrementadas pelo fato de você ter um ano eleitoral. Muita coisa vai acontecer. Para começar, é óbvio que o governo vai aumentar a disponibilidade de recursos na mão da população, através do auxílio. Não tenha dúvida. Isso vai acontecer. E em isto acontecendo, de alguma forma você vai estar acelerando a engrenagem, porque essas pessoas vão pagando dívidas e aumentando o seu padrão de consumo, minimamente. Então isso vai mudar. Então essa situação ela já começa a apresentar um outro cenário. Nós estamos agora num momento de sazonalidade do varejo altíssimo, saindo do Black Friday e estamos entrando no Natal. Na virada do ano, a gente vai ter o auxílio emergencial, esse auxílio que vai vir chegando em R$400 por família. Não é o ideal de 600 que foi na época da pandemia, que foi o que ajudou muito, inclusive, isso lá em 2020, que não foi a salvação. E a gente vai ter alguma coisa muito parecida agora, porque a gente vai estender a base de beneficiários e vai aumentar um pouco o valor em relação ao que vinha sendo. Então isso tudo vai atenuar. Então eu acho que o ano eleitoral de certa forma ajuda, e o aumento do auxílio emergencial também. Então, o que eu ia dizer é que uma crise econômica ela não vai ser boa para um setor como o de shopping center, mas concordo com o que o professor pontuou. E lembrar que o fundo imobiliário é um ativo assim, espetacular, né, que junta o mercado financeiro com o mercado imobiliário. Então, como a gente falou agora, o juro está subindo, o juro subiu bastante no último mês, e isso fez com que a parte financeira dos fundos imobiliários sofresse. Só que a parte imobiliária, que é o que tem lá no patrimônio, está num outro momento, num momento de recuperação, não só o setor de shoppings, como outros segmentos desse mercado. Então a gente não deveria também pensar assim, olha, eu vou comprar agora para vender daqui 2, 3 meses, porque isso nem combina com os ciclos imobiliários que são mais de longo prazo. E aí, quando você fala de eleição, para quem investe em ações, vem volatilidade na cabeça. No mercado de fundos imobiliários, nas últimas 2 eleições presidenciais, o nível de volatilidade dos fundos imobiliários caiu significativamente. Enquanto os das ações sobem muito, os dos títulos de renda fixa de longo prazo sobem muito, os de fundos imobiliários caíram. Posso garantir que isso vai acontecer ano que vem? Evidente que não, mas eu acredito que é um padrão que tende a se repetir. Então não espere, vou esperar a eleição porque vai cair bastante fundo imobiliário. Não me parece que seja que vá ser o comportamento novamente, porque o que eu observei nas últimas 2 eleições presidenciais é que essa volatilidade passa longe do mercado de fundo imobiliário. Curioso, não sabia disso. Bom saber. Pessoal, agora vamos, que nós já estamos com 40 minutos de bate-papo já. Vamos agora para o mundo literalmente
2122 e não 2022. Muita gente fala de metaverso. Literalmente, que vão ter reuniões de metaverso, que você vai ser todo virtual, que você vai ser um bonequinho e etc. Você já vê em setores de shopping falando sobre isso? Ou aqui ou lá fora? Olha, não, sinceramente não sei, professor. Mas a gente, metaverso, você lembra do Second Life. Lá fora você pode ter certeza que os grandes empreendedores de shopping estão atentos a isto, se isto representar um aumento nas opções dos seus consumidores e se eles entenderem que isso é alguma coisa que vai repercutir positivamente no tráfego. Não tenha dúvida que isso vai ser absorvido, se isto representar esse aumento. E eu não tenho condição de dizer hoje, pelo menos as grandes, a Mills, a própria Premium, os grandes empreendedores de shoppings americanos ainda não estão fazendo com que as suas operações, e lá quando você fala de uma operação como essas duas que eu mencionei, nós estamos falando de camaradas que têm 10 mil shoppings cada um, enquanto aqui no Brasil hoje a gente tem 600. Então, quer dizer, estamos falando de um universo gigantesco do ponto de vista da magnitude. Então, eu acho que aqui a escala é um pouco pequena para a gente pensar que um shopping vai fazer um investimento. Se isso representar um grande investimento, que os shoppings vão estar na vanguarda de uma coisa dessa. Agora, se isto começar a representar para uma operação americana que gerencia, que administra uma quantidade muito grande de shoppings, se isso representar uma grande movimentação, tanto do ponto de vista dos seus usuários, quanto do ponto de vista da geração de receita para o shopping, não tenha dúvida. Mas eu acho que isso não é coisa de curto prazo. Ok, por isso que eu falei 2122, entendeu? Não pensar no que vem. Mas eu acho que eu não vou mais estar aqui para ver isso acontecer. A minha sogra vai estar lá, com certeza. Cabral, essa indústria sabe se reinventar como poucas. Eu, assim, olhando hoje, eu acho esse negócio metaverso pouquíssimo provável que seja relevante na vida das pessoas. Mas o professor foi, assim, fantástico. Se for, os shoppings vão saber ganhar dinheiro com isso. Fechado. Meu povo, estamos terminando hoje o nosso bate-papo, 42 minutos de programa. E como eu aqui vou falar com educação, vou falar de fundo imobiliário, vou falar de macro, vou falar de curva de juros, vou falar de câmbio, vou falar de tudo, eu quero fazer algumas perguntas que eu vou fazer para todos. Agora sai o CNPJ e entra o CPF. Professor Zeca, qual livro que eu não posso deixar de ler ano que vem? Qualquer livro. Qualquer livro, literalmente. Olha, qualquer livro. Você sabe que eu tô lendo um livro agora que é até sugestivo em função do momento que a gente está vivendo. Eu estou lendo o livro da Hannah Arendt, que fala sobre as origens do totalitarismo. E qual o nome do livro, sabe? Eu não sei se eu tenho coragem de recomendar a leitura, porque, veja, eu estou querendo entender como essas coisas acontecem para ver o quão arriscado está a nossa vida daqui para frente. Então essa é a leitura que eu estou fazendo. Eu estou lendo Hannah Arendt, As Origens do Totalitarismo. Ele analisa muito essas questões de como as economias, quais são os efeitos econômicos que levam a situações totalitárias por parte de governantes, e, enfim, essa é a tônica do livro. Fechou. E você, Arthur? Cabral, se eu puder sugerir uma série ao invés de um livro, eu assisti na Netflix uma série chamada Brinquedos que Marcaram Época. Nós estamos falando sério aqui, sim, a série é seríssima.
porque mostra todo o lado da administração, do marketing, do planejamento e do imponderável para um produto fazer sucesso. Então achei assim, sensacional, é divertido, é gostoso, você lembra do Falcon, dos brinquedos da sua época, mas tem toda uma história do quanto tinha de gente profissional envolvida pensando no lançamento e depois adequando um produto às mudanças de comportamento da sociedade. Tá? É uma aula ali de administração, de marketing de uma maneira leve e divertida. Brinquedos que marcaram época. Que legal, boa dica. Fechado. Boa dica. Boa dica. Arthur, agora uma Brinquedos pergunta para que marcaram você. época. Se você pudesse bater um bom papo amanhã com uma pessoa que você nunca conversou na vida, mas que ela esteja viva, quem seria essa pessoa? E não tem barreira da língua, tá? Quem você gostaria de conversar? Ufa. Olha, eu queria bater um papo, por exemplo, com o Pedro Malan, sabe? Gente que esteve naquele momento de virada, de conseguir domar a inflação, gente técnica, gente competente que tem que aprender a lidar com a questão da política. A gente tem vivido, não só no Brasil, mas nos últimos anos, essa questão da polarização política, ideológica, que vem muito também motivada pelas redes sociais, mas ela não é novidade, ela só fica mais evidente por causa das redes sociais. E aí imagina alguém que vai passar um período só naquele cargo, ele não é um funcionário de carreira, e ele não faz nada sem os funcionários de carreira, e conseguir ter essa habilidade política de lidar com esquerda, direita, centro, norte, sul, leste, oeste, a tal ponto de fazer a mudança que eu considero a mais importante que já aconteceu nesse país, de conseguir, sabe, implantar a responsabilidade fiscal, segurar a inflação, permitir com que a gente pudesse planejar, falar de finanças. Imagina se ia ter um canal como a BMC, se a gente tivesse hiperinflação. Ia ter um programa na BMC chamado Overnight, né? Quanto rendeu o Overnight essa noite, não é isso? Então, eu gostaria de poder bater um longo e despretensioso papo com o Pedro Malan um dia. Fechou. Professor Zeca. Olha, o que me chama muito a atenção são aquelas pessoas que saíram do nada e conseguiram chegar numa posição de destaque. E eu tenho uma que eu tenho uma admiração especial, que é o Barack Obama. Eu gostaria de conversar com esse cara. Eu acho que esse cara tem muito a acrescentar. Pode falar, esse cara tem muito a acrescentar. Eu acho que ele é um cara que tinha muito a acrescentar. Porque é um camarada que saiu lá do Havaí e chegou a presidente dos Estados Unidos. Isso eu gostaria de... E eu li o livro dele, óbvio, né? E acompanhei essa trajetória, mas eu gostaria de trocar umas ideias com um cara como esse. E uma última pergunta. Nós, como professores, trabalhamos com público de várias idades. Provavelmente predomina 25 com 35, mas nós já trabalhamos com todos. Se vocês pegassem um aluno de 18 anos de idade e pudesse dar uma dica de vida para eles, o que você daria, Zeca? Nossa Senhora, eu tenho uma dica importante, que é o que eu falo sempre para os meus alunos, né? Persevere, não desista. Você pode cair 10 vezes, tente a 11ª, sabe? Não desista de aprender nunca. Nunca ache que você já sabe tudo. Nunca desista de aprender coisas novas. Eu acho que é a coisa mais importante. E é o que eu sinto. Eu estou bem longe dos 18. E é o que eu sinto até hoje. Pode ter certeza que essa nossa conversa me ensinou muita coisa. Sabe? Você está sempre aberto a aprender coisas. E você, às vezes, escuta coisas novas de onde você menos espera. E sempre isto acontece. Então, o que eu ia dizer para uma pessoa dessa idade é para que ela nunca tivesse fechada para ninguém e para nada. Esteja sempre preparada para aprender alguma coisa nova, esteja sempre pronta para essas novidades. E se não deu certo, não desista, porque vai dar certo. Fechado. Arthur, por favor. Muito bom, muito bom. Eu vou na mesma linha, em outras palavras. Eu falo que
A certeza é estacionária e a dúvida é o que te impulsiona. Então, num mundo em que todas as respostas estão na palma da mão com o celular, seja curioso, tenha mais dúvidas do que certezas e vontade de aprender, né? de aprender cada vez mais, ou seja, fomente sempre a sua curiosidade e procure se afastar o máximo possível das certezas. Fechado, dupla. Poxa, parabéns. Muito obrigado. Feliz demais com o programa, sabia? Fizemos aí 49 minutos de programa, leve, voou. E eu quero um compromisso de vocês. Daqui a um ano, a gente se encontrar e ver como é que foi esse setor em 22. Como é que passou? Desde já eu fui um compromisso. É só você chamar a gente, você sabe que a gente está sempre à disposição. É sempre um prazer. Como eu disse, para nós, pelo menos para mim, acho que para o Arthur também, é sempre um aprendizado. A gente mais aprende. Eu diria que o professor, eu costumo dizer em sala de aula, que o professor tem uma grande vantagem sobre os alunos, que geralmente ele é um só e os alunos são 30 ou 40. Então a gente tem 40 vezes mais chances de aprender alguma coisa do que os nossos alunos, né? Esse foi o programa Pensar 2022 com meu camarada professor José Carlos e Arthur Vieira falando sobre shoppings. Muito obrigado e até uma próxima.